Ei, Aline, seja bem-vinda. Wolfs, também bem-vindos. Flávia, quanto tempo, né, Flávia? Seja bem-vinda também. Saudade de você. Márcia, saudade também, Márcia. Ei, Ju, seja bem-vinda. Bom, vou esperar só 2 minutinhos aqui, tá? Pra gente começar. Deixa o pessoal chegar. Ei, Dona Glória, seja bem-vinda. Oi, Josi, bem-vinda. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, né? Ei, Vilma, Lucas, Rui, a Cicleia tá junto aí? Isadora, todo mundo chegando, muito bem-vindos. Prazer tê-los aqui, estou esperando só mais um pouquinho. Natália. Senhora que é linda. Ei, Raquelita, bem-vinda. Ariane. A cicleta entrando, então tá. Bom, galera, olha só, já deu as 20 horas aí. Boa noite, Rui. Hoje eu vou falar de um tema um pouco. Você está no YouTube também? Não, não estou, Dona Glória, eu estou só no Instagram. O que que eu faço? Depois que acaba a filmagem aqui, a live, eu salvo ela no Instagram TV e baixo o vídeo e coloco lá no canal do YouTube. Aí quem quiser pode tanto ver no meu Instagram TV, que fica no meu feed, quanto lá no YouTube também. Quem quiser rever, né? Quem não tem Instagram, se o pessoal que está assistindo quiser depois, vou colocar aliás, tem o link do meu canal no YouTube, se eu não me engano, na feed. Se não tiver, eu coloco. E aí, quem quiser encaminhar o link também para alguém que achar interessante assistir, pode passar também, tá? Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema um pouquinho polêmico, mas para quem é paciente meu já sabe a resposta, né? Que é sobre a detox. A gente escuta muito falar nas redes sociais, suco detox, dieta detox, vamos fazer um protocolo de detox, mas isso funciona, não funciona? Como é que é? É verdade mesmo? Vale a pena fazer detox? Não vale a pena fazer? Bom, para a gente poder falar em relação a vale a pena, não vale a pena, funciona, não funciona, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa desintoxicar. Rafaela, bem-vinda também. O que significa desintoxicar para o corpo? Vamos falar de função fisiológica, gente. O nosso corpo, o órgão principal da desintoxicação é fígado. Então, a gente tem aí o objetivo, nosso fígado principalmente, é lógico. A Cicleia, seja bem-vinda também. O nosso fígado principalmente, mas é lógico que tem outros órgãos, todas as células do nosso corpo fazem desintoxicação, mas o objetivo principal do nosso corpo é reduzir o impacto das toxinas no nosso corpo. Isso é desintoxicar para o organismo. Jaqueline, bem-vinda. Janilda, bem-vinda. Então, desintoxicar é o processo natural do corpo que busca reduzir o impacto negativo de toxinas no nosso metabolismo, principalmente. Flávia, bem-vinda. Cleia, bem-vinda também. E aí, como que funciona esse impacto negativo, né, gente? O telefone resolveu tocar agora. Tanta hora para ele tocar, ele resolveu tocar agora. Bom, por que a gente precisa desintoxicar? Porque a sobrecarga de toxinas no corpo pode acarretar vários prejuízos na nossa saúde.
Como, por exemplo, Nutri, o que pode acontecer aí quando eu tenho um excesso de toxina no meu corpo? Carlos, bem-vindo também. Primeira coisa que pode acontecer é a gente ter uma expressão genética de genes que a gente tem no nosso corpo que são genes de doenças. Por exemplo, vamos supor que na minha genética eu tenho o gene da... Ei, Cláudia, bem-vinda! Vamos supor que na minha genética eu tenho o gene para diabetes. Se eu sou uma pessoa que não desintoxico bem, Aline, muito bem-vinda também. Se eu não consigo tirar as toxinas do meu corpo adequadamente, então eu começo a fazer o que eu gosto de falar, já falei em outras lives aqui, que é virar a chavinha para a expressão genética de genes de patologia. Então esse é um ponto negativo que que faz o meu corpo ter necessidade de tirar essas toxinas dele. Outro ponto negativo é que quando eu tenho excesso de toxinas no meu corpo, eu vou ter também danos na minha mitocôndria. Então, essas toxinas vão danificar a mitocôndria. A mitocôndria é quem? Nutri. Que palavrão é esse que você está me falando, né? A mitocôndria, ela é a organela responsável pelo metabolismo celular. Então, se danifica a mitocôndria, vai fazer com que a gente tenha um metabolismo mais desacelerado. Então, se eu não desintoxico bem, meu metabolismo desacelera, eu posso ter dificuldade, por exemplo, de emagrecer. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso também. Outra coisa, o excesso de toxina pode alterar a minha microbiota intestinal. E aí, eu começo também a ter um ciclo vicioso. Porque se eu altero o microbiota intestinal, eu desequilibro bactérias. E eu desequilibrar bactérias, eu posso gerar um aumento de toxinas também. Então, olha aí, eu estou fechando uma cadeia. Outra coisa que pode acontecer, o excesso de toxinas, ela faz com que aumente o estresse oxidativo do meu corpo. Quando eu tenho um aumento de estresse oxidativo, eu aumento a resposta inflamatória. E toda vez que eu aumento a resposta inflamatória, o que vai acontecer? Eu vou aumentar níveis de cortisol. Isso vai impactar no aumento de ansiedade, eu posso começar a ter alterações tipo uma tendência à depressão, eu posso também, além de tudo, ter distúrbios do sono, passar a não dormir bem. E outra coisa também é ter um aumento da minha compulsão alimentar, porque o cortisol, ele é um hormônio que gera essa resposta. Então, eu posso começar a querer comer mais por causa disso. Então, Nutri, você já falou duas coisas aí que pode atrapalhar o meu emagrecimento só pelo fato de eu não conseguir tirar a toxina do meu corpo adequadamente? Sim, alteração de metabolismo, aumento de cortisol, resposta inflamatória. Ai, gente, tô muito feliz com vocês todos aqui, viu? Sejam todos bem-vindos. E aí, então, isso tudo já pode começar, então, a ter um impacto negativo. Bom, mas de onde que vêm essas toxinas? Porque como assim que o meu corpo tem toxina? Como é que é isso? Gente, eu tenho toxina endógena e eu tenho exógena. Endógena que está dentro do meu corpo. Então, por exemplo, endógena, eu não falei das bactérias que produzem substâncias tóxicas, está vindo dentro do meu corpo. Desequilibrei minha microbiota intestinal, tenho aumento da produção de toxinas pelas bactérias, estou com essas toxinas dentro do meu corpo. Além do que, quando eu tenho as funções celulares acontecendo, criam-se respostas de substâncias tóxicas mesmos, por isso, por exemplo, que existe o rim, para a gente poder excretar essas toxinas que o nosso corpo produz quando eu faço algum tipo de metabolismo. Por exemplo, o metabolismo da proteína gera amônia, a amônia é tóxica para o cérebro, então a gente tem que excretar isso e excreta pela urina, por isso que a urina às vezes tem cheiro de amônia, é porque a gente está excretando essa amônia que é tóxica. Então, de onde vem também essas toxinas, além dessa de dentro do nosso corpo? Essas toxinas podem vir também de forma exógena, então vem de maneira externa. Por exemplo, na própria água que a gente toma,
pode ter toxina. A gente pode ter, por exemplo, metal pesado. Boa noite, Cida, bem-vinda. E esses metais pesados, Nutri? Por exemplo, cloro. O cloro pode estar numa quantidade desequilibrada e aí então eu começar a me intoxicar pelo cloro. Uai, mas a gente não faz exame de cloro, então a gente não tem cloro, cloreto no nosso corpo? Tem, e a gente precisa desse cloreto, só que a gente não pode ter uma quantidade exacerbada de cloro. Então, outra coisa que pode vir vinculada na água, sabe esses encanamentos antigos que existem, que os canos são de cobre? Então, esse cobre pode migrar para a água e aí passar para a gente e a gente pode ter uma intoxicação de cobre. Mas a gente precisa de cobre, a gente não precisa de excesso de cobre. Outro ponto também, alimentos. Alimentos podem ser fonte de toxinas. Por exemplo, quando a gente tem alimentos que não são orgânicos, ali a gente tem pesticidas, agrotóxicos, alimentos que são industrializados, eles muitas vezes vêm com conservantes, eles vêm com corantes, então ali também isso é tóxico para o nosso organismo. Outra coisa que pode ter toxinas, que pode virar toxina, medicamento. Às vezes a gente tem algum problema de saúde, toma muito medicamento. Se o nosso corpo não estiver desintoxicando adequadamente, esse medicamento fica no nosso corpo. E aí, consequentemente, a gente não consegue tirar e ele vai nos intoxicar também. Outro ponto, galera, embalagem de alimentos. Por exemplo, essas embalagens que são embalagens de plástico. Principalmente embalagens de plástico que a gente ainda leva no micro-ondas. Eu vou ter a migração das toxinas que estão nesse plástico para o alimento e ela vai intoxicar o nosso corpo também. Bom, então qual que é o nosso objetivo? Desintoxicar. Nós temos o objetivo de transformar essas toxinas, que são lipossolúveis, ou seja, são toxinas que têm afinidade pela gordura, em substâncias que são hidrossolúveis, ou seja, que elas sejam dissolvidas em água. Para quê? Para eu conseguir, então, eliminar essas toxinas. Eu eliminar pela urina, pelas fezes, pelo suor, porque assim eu não vou acumular. Consequentemente, eu vou facilitar, por exemplo, o meu processo de emagrecimento. Por que eu vou facilitar o meu processo de emagrecimento? Eu acabei de falar que toxinas são lipossolúveis, ou seja, elas têm afinidade pela gordura. Se elas têm afinidade pela gordura e o meu corpo não desintoxica adequadamente, essas toxinas, para proteger meu fígado e o meu cérebro, elas vão... Obrigada, Cida! Então, para proteger o meu cérebro e o meu fígado, elas vão ser mobilizadas para as células de gordura. E aí, o que vai acontecer? Bom, quando eu entro em processo de emagrecimento, gente, a minha célula de gordura ela abre para poder jogar essa gordura na corrente sanguínea. E aí, o que vai acontecer? Junto com essa gordura que vai para a corrente sanguínea, vai também essas toxinas. Então, quando eu tenho essas toxinas circulando no meu organismo, se eu não faço esse processo de desintoxicação adequadamente, essas toxinas vão voltar para dentro da minha célula de gordura. Aí a célula fala assim, ok, não tem problema, elas podem entrar de novo. Eu até aceito servir aqui de guardião para poder elas ficarem dentro do meu corpo e não atrapalharem a minha função de fígado nem a minha função de cérebro. Mas eu vou ter que diluir elas, porque senão quem vai morrer sou eu. Então, volta a gordura para o nosso corpo. Então, vocês conseguem entender, gente, que às vezes eu faço uma dieta, emagreço e depois eu retorno com ganho de peso e que pode ser muitas vezes não pelo fato de eu não estar me alimentando adequadamente, mas sim pelo fato de eu não estar desintoxicando adequadamente. Então, já vou dar uma brechinha aqui para falar, não é mito. Desintoxicar é verdade, vale a pena a gente fazer essa desintoxicação. Só que tem que ser uma desintoxicação bem feita. E, na verdade, gente,
A gente, por exemplo, no consultório, eu utilizo inclusive de um protocolo para desintoxicar, mas a gente tem que fazer a manutenção dessa função do nosso organismo diariamente. E eu vou dar umas diquinhas no final aí, o que a gente pode fazer para fazer essa manutenção. Quem ficar até o final vai ficar sabendo aí o que a gente pode fazer. Bom, e aí, quais são os fatores que influenciam a nossa capacidade de desintoxicar? O que faz com que eu desintoxique bem, que eu não desintoxique bem? Tem alguma coisa que me possibilita essa desintoxicação melhor ou pior? Bom, primeira coisa é a idade. Adultos desintoxicam melhor do que crianças. Então, por isso que crianças não podem tomar determinados medicamentos ou não podem tomar doses altas de medicamento, porque as crianças não estão preparadas para fazer uma desintoxicação adequada. Crianças já até a partir dos 12 anos que essa desintoxicação ela fica mais normalizada. Sexo. O sexo feminino, ele desintoxica pior do que o masculino. Olha que triste, né, gente? A gente é prejudicado em tudo. Bom, outra coisa, a alteração genética. Às vezes, a gente tem alguma alteração na nossa genética que impede a gente fazer uma desintoxicação adequada. Geralmente, nós temos 3 fases de desintoxicação no corpo. Aliás, eu falo 4, porque eu tenho a pré-fase, que é do intestino. Depois, eu tenho 3 fases que acontecem no fígado, que é a fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1, ela utiliza uma substância e essa substância, às vezes a pessoa tem uma alteração genética que essa substância não funciona adequadamente. Então, muitas vezes a gente pode não fazer a desintoxicação adequadamente por causa disso. E aí, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou metabolizadora lenta de cafeína. O que isso quer dizer? Que o meu corpo não metaboliza a cafeína adequadamente. Eu sou uma pessoa que eu não posso tomar altas doses de cafeína. Porque se eu tomar altas doses de cafeína, eu vou ficar muito agitada, porque essa cafeína vai concentrar dentro do meu corpo e eu não vou conseguir expulsá-la do meu corpo. Então, isso é uma alteração genética minha, por causa disso, o meu corpo não funciona na desintoxicação da cafeína especificamente. Outra coisa que pode tornar dificultada a nossa capacidade de desintoxicar é a alimentação. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação muito rica em conservante, em corante, em alimentos industrializados, isso vai alterar minha capacidade de desintoxicar, porque eu estou sobrecarregando o meu organismo. Meio ambiente, se eu vivo num meio ambiente muito poluído, isso também vai alterar minha capacidade de desintoxicação. Outra coisa também, e eu já falei, que é o uso excessivo de medicamentos, às vezes por causa de doenças. Bom, continuando aqui, gente. E aí, como identificar se a pessoa está desintoxicando bem ou não? Ou como identificar que essa pessoa está intoxicada? Como é que eu vou saber disso? Ô, Nutri, você está falando aí de intoxicação e tal. E como que eu vou saber se eu estou intoxicada ou não? Olha só. Primeiro ponto que a gente usa através de exames laboratoriais. Então, a gente pode medir metais pesados, a gente pode medir enzimas hepáticas para a gente ver se está tudo tranquilo. Mas, infelizmente, hoje a gente não consegue ainda, nutricionista não consegue fazer pedido de exame por plano de saúde. A gente consegue fazer o pedido de exame, mas o plano não cobre. Então, muitas vezes a gente fica dependendo de um terceiro para poder fazer esse pedido de exame, transcrever esse pedido de exame para a gente analisar. Mas a notícia boa é que dá muito para a gente fazer uma avaliação de sinais e sintomas. Inclusive, bem-vindo aí, pessoal, Eliene, Bolívar, Cássia, Paula, Diana, todo mundo bem-vindo aí. Inclusive, gente, na minha consulta, por exemplo, eu uso um questionário que chama questionário de rastreamento metabólico, justamente para eu poder identificar sinais e sintomas e eu entender se esse paciente está
ou não intoxicado, se eu tenho que lançar a mão de um protocolo para poder ajudar ele a dar um empurrão nesse processo de desintoxicação, para a gente recuperar essa função do corpo dele e aí então a gente seguir. Bom, que sinais são esses? Primeiro sinal, paciente, ele é muito sensível. Tudo ele tem sensibilidade, por exemplo, ele tem sensibilidade a produto de limpeza, medicamento ele é muito alérgico, não pode usar nenhum acessório que ele tem alergia. Tudo isso, se esse paciente ele tem muitas alergias, provavelmente esse paciente ele está mais intoxicado e por isso que ele está respondendo dessa maneira. Ei, Mari, bem-vinda. Outra coisa também, que seria dores musculares. Eu tenho muita queixa, às vezes, do paciente chega no consultório, eu sinto tanta dor muscular, me pega assim, eu sinto dor até de deitar na cama. Essas dores musculares, elas significam, né, às vezes até diagnosticado, você está com fibromialgia, mas o que causa essa fibromialgia? Não, é fibromialgia, tem que tratar, às vezes trata com antidepressivo e tal. Às vezes, o que pode estar por trás disso é uma superintoxicação. E aí, essas toxinas estão depositando nos músculos e, consequentemente, está gerando dor. Leonardo, bem-vindo também. As dores articulares também podem ser sinais de intoxicação, então a artrite, a artrose, pode ser um sinal que o meu corpo está acumulando há tempos essas toxinas ao invés de estar eliminando. A fadiga crônica, gente, eu não tenho força, eu não tenho ânimo para nada, estou sempre cansada. Nada me cria um estímulo. Eu não tenho nem vontade, às vezes, de levantar quando eu acordo. Isso pode ser também uma resposta de intoxicação. O corpo não está reagindo. Distúrbios cognitivos. Léo, bem-vindo, Léo. Distúrbios cognitivos. Às vezes eu estou fazendo uma leitura, eu não consigo fixar naquela leitura. Meu pensamento está sempre voando. Às vezes pode ser também porque eu estou tão intoxicada que essas toxinas estão invadindo a minha barreira hematocefálica, que é a barreira que protege o cérebro, e, consequentemente, então, eu estou tendo um excesso de toxina no meu cérebro que não está deixando eu concatenar, né? Eu organizar minhas ideias de maneira adequada. Mais uma coisa que é um sinal e sintoma de superintoxicação: alterações hormonais, infertilidade, uma menopausa precoce. Uma vez eu atendi uma paciente no consultório que com 34 anos, se eu não me engano, ela já tinha desenvolvido a menopausa precoce. Será que não era um excesso de intoxicação? Será que isso tem como reverter? Muitas vezes dá para a gente reverter, sim, tá? Outro ponto também que é um sinal e sintoma é o inchaço matinal. Sabe aquele caso que você deita, você está desinchado e você acorda inchado? Às vezes o anel está apertando, o rosto está inchado, acorda com aquelas bolsas de olho, tem gente que coloca até a colher nos olhos para poder desinchar. Então, isso, pois é, Cida, aí, ó. Ela entrou na menopausa com 38 anos, talvez ela estava muito intoxicada ou ela está ainda muito intoxicada. Então, o excesso de inchaço também é um sinal, porque olha só, à noite é a hora que o corpo mais metaboliza toxinas para poder excretar. Então, se a gente acorda muito inchado, é um sinal que a gente está também retendo essas toxinas no nosso corpo. E aí, gente, como que a gente vai fazer para desintoxicar de forma correta? O que a gente pode fazer para fazer uma manutenção da nossa desintoxicação? Olha aí, gente, a Cida dando vários exemplos aí, né? A cunhada entrou na menopausa com 38 anos, tem fibromialgia, provavelmente é um caso clássico. E aí a gente tem outras coisas que começam a aparecer. Às vezes a pessoa começa a desenvolver um hipotiroidismo, dependendo do caso de intoxicação que essa pessoa tá. Então tem muitas coisas que podem aí sinalizar e que a gente pode tratar. O que é mais legal disso tudo é que a gente tem como tratar isso e tem solução. Yara, bem-vinda também. Então, coisas que a gente pode fazer básica para manter a nossa desintoxicação adequada. Oi, Misael, bem-vindo! Primeira coisa, gente, é cuidar bem do intestino. Semana passada eu fiz uma live sobre intestino
E assim, intestino para mim, eu sou muito apaixonada com o intestino porque ele é um órgão fundamental para o nosso corpo. Pensa, eu falei que da outra vez eu falei com você sobre a permeabilidade intestinal. Então, vamos retomar um pouquinho essa ideia da live da semana passada. Primeiro lugar que começa a acontecer, então, a desintoxicação é no intestino. Como? Quando eu vou excretar as fezes, né? Então, toda vez que eu tenho fezes no meu intestino, eu tenho ali um monte de substância tóxica que está saindo. Mas se eu tenho um intestino permeável, um intestino que está machucado, que é um intestino que não está bem cuidado, às vezes é um intestino que está mais preso. Obrigada, Diana, obrigada, que bom que você assistiu. O intestino que está mais preso, ou o intestino que está mais solto, e eu que tenho uma irritação dessa mucosa intestinal, esse intestino vai ficar poroso, e aí então ele vai abrir porta para entrar e sair o que tiver na luz do intestino. Consequentemente, eu começo a ter mais entrada aí de toxinas dentro do meu corpo. E essas toxinas, então, vão ficar lá dentro do meu corpo. Se eu tiver condição adequada de desintoxicar, elas vão sair, mas se eu não tiver, elas vão ficar. Então, cuidar desse intestino é muito importante. Dei várias dicas na semana passada. Quem quiser assistir essa live, tá salva no meu feed lá no Instagram TV. Pode assistir também na íntegra. Muitas coisas que a gente pode fazer. Um outro ponto, a gente tem que ter uma alimentação variada e equilibrada. E é importante ser as duas coisas, precisa ser equilibrada e variada. Por que variada, Nutri? Porque eu preciso de um monte de vitaminas e minerais para poder potencializar o meu processo de desintoxicação. Como assim, Nutri? Quando eu faço a primeira fase da desintoxicação, eu produzo uma substância intermediária. E essa substância intermediária, que ela ainda vai se transformar numa substância que é solúvel em água, muitas vezes ela é um radical livre. Então, ela é tóxica para o meu corpo. Então, eu preciso ter vitaminas, minerais adequados, que são o quê? São antioxidantes para eu combater esses radicais livres. Mesmo que eu não consiga expulsar, que o meu processo não está concluindo, então eu faço a primeira fase, mas eu não faço a segunda nem faço a terceira. Se eu tiver com uma quantidade grande de vitaminas e minerais no meu corpo, eu vou possibilitar que essas toxinas, esses radicais livres, eles sejam combatidos através dessas vitaminas e desses minerais. Então é muito importante a gente equilibrar a nossa alimentação aí por causa disso, para a gente dar força para esse processo de desintoxicação. Que bom que você está gostando das lives, viu, Cida? Fico muito feliz. O objetivo é esse, a gente trazer informação para vocês. Mais uma coisa que é importante, gente, é aumentar a nossa hidratação. Eu não falei que a gente precisa de dissolver, a gente precisa fazer com que essa substância se torne hidrossolúvel, seja dissolvida na água. Eu faço o processo, transformo ela em hidrossolúvel, mas eu não tenho água para dissolver, ela não vai sair, então eu preciso de água. Bom, e qual que é a quantidade de água adequada? A quantidade de água adequada para o nosso organismo, em média, gente, não é para todo mundo, mas é um cálculo de 35 ml de água por dia. Se a gente conseguir manter essa quantidade de água, ótimo. O que define, às vezes, que não pode ser 35 ml de água? Às vezes pode ser até mais. O que define, muitas vezes, a gente faz o cálculo baseado também em gordura e músculo do corpo. Então, eu preciso de água para desintoxicar. Se eu não sou uma pessoa que tomo água adequadamente, eu não desintoxico. Eu acho que eu falei na semana passada, eu vou repetir. Quem não toma água adequadamente, toma água de cocô. Por quê, gente? Porque o corpo fica precisando dessa água para fazer esse papel de desintoxicação. Regina, bem-vinda. Sabrina, bem-vinda também. Ale, bem-vinda. Então, eu preciso dessa água para fazer a desintoxicação. Então, eu não tenho água entrando pela boca, mas eu tenho água lá nas fezes. O meu corpo começa a puxar essa água
para dentro do meu corpo para fazer, então, essa diluição. Só que é uma água contaminada, porque ela está cheia de toxina que era para ser excretada. Então, eu realmente preciso de água. Bom, uma outra coisa que eu preciso fazer para ajudar. Nanda, seja bem-vinda também. Uma outra coisa que eu preciso fazer para ajudar a desintoxicar bem. Eu preciso reduzir a quantidade de comida industrializada. Por quê? Porque senão eu vou estar sobrecarregando o meu corpo com um monte de conservante, corante. E aí também é interessante quando eu penso em alimentos especificamente, eu tentar priorizar os orgânicos. Eu sei que tem muito alimento que é orgânico, que não é tão barato, mas hoje eu já vejo, por exemplo, as prefeituras dando um incentivo para o pequeno produtor, que eu acho o máximo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na barragem Santa Lúcia, eu sei que tem. Doutora Vanessa, nunca mais deixe tomar água. É isso que eu quero, Ale. É que você tome bastante água. Se eu conseguir pelo menos isso, eu já estou feliz. Alguma coisa ficou da live. Então, eu sei que aqui em Belo Horizonte tem, na barragem Santa Lúcia, na Silva Lobo, eu sei que tem, alguns dias da semana tem umas barraquinhas de alimentos orgânicos. Então, a gente consumir, que seja só as folhas. Ah, não, só consigo comprar folha. Não tem problema. Qualquer coisa que a gente já deixar de consumir com agrotóxico já é uma ajuda, eu já estou diminuindo um pouco a minha exposição a eles. Isso mesmo, Marcos, seus hambúrgueres, pelo amor de Deus. Ali tá cheio de toxina. Bom, mais uma coisa que é importante, a gente fazer uma ingestão adequada de proteínas. Por quê? Eu não precisa nem ser, nem mais, nem muito menos. Tem que ser adequada. Por quê? Se a gente consome mais, a gente vai alimentar bactérias do mal. Botija, bem-vindo. E aí, essas bactérias do mal, elas vão fazer metabolização ali e vai fazer com que a gente, então, tenha um excesso de substâncias como putrescina, cadaverina, que elas produzem e são toxinas. Então, excesso de proteína não é legal, principalmente proteína de origem animal. Mas uma quantidade muito baixa de proteína também vai fazer com que a gente desintoxique mal. Por quê? Porque a segunda fase de desintoxicação depende de aminoácido. Então, se a gente não tem uma quantidade ideal de aminoácidos no nosso corpo, essa fase vai ficar impactada. Então, a gente precisa dos aminoácidos essenciais. Bom, Nutri, então você quer dizer que eu tenho que comer carne todos os dias, mas eu sou vegetariana? Não. Eu quero dizer que a gente tem que equilibrar. Para o paciente que é vegetariano, porque carne, ovo, leite vai oferecer os aminoácidos essenciais todos na composição. Mas para um paciente que é vegetariano, vegano, que não faz uso desses alimentos, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar equilibrar e fazer as combinações das proteínas. Então, por exemplo, feijão é rico em determinados aminoácidos, o arroz é rico em outros aminoácidos, então a gente faz essa combinação. Ai, Nutri, você falou e eu não entendi nada. O que é esse tal de aminoácido? Aminoácido, galera, é assim, vamos pensar na proteína. A proteína é como se fosse um colar de pérolas. Cada pérola ali é um aminoácido, então é uma estrutura da proteína. E aí a gente tem 9 aminoácidos essenciais que nós precisamos e nós precisamos dele para fazer esse processo de desintoxicação. Bom, última coisa que a gente precisa fazer, ingerir a quantidade de calorias adequadas. Como assim? Bom, para eu fazer a conversão da fase 2 para a fase 3, que eu finalizar a substância para ela ficar 100% diluída em água e ser excretada, eu gasto energia. E se eu gasto energia, eu preciso de energia para fazer essa desintoxicação. Então, galera, dietas muito hipocalóricas, elas vão te atrapalhar a desintoxicar bem. Vai fazer com que você não consiga fazer essa desintoxicação adequada.
Então, às vezes, eu posso fazer uma dieta, eu tô até emagrecendo, mas pode ser que eu tô dando um tiro no meu pé. Lembra que eu falei que quem não desintoxica bacana entra em efeito sanfona? Então, eu preciso desintoxicar bacana para que eu consiga fazer um emagrecimento efetivo. Adri, bem-vinda. Alisson, bem-vindo. Bom, então, quando eu penso em dieta, eu tenho que pensar também em quais são as minhas necessidades calóricas. Geralmente, em consultório, eu faço o cálculo para como calcular a quantidade ideal de consumo de água. Regina, eu falei aqui, mas aí talvez você não tenha ouvido, 35 ml de água por quilo de peso. Então, vamos supor, vamos supor que a pessoa tenha 100 calorias, 100 quilos. Aí, ela vai ter que tomar 3,5 litros de água ao dia. É mais ou menos isso. Então, eu falei que, né, que a gente tem que considerar, às vezes, também quantidade de massa muscular e gordura. E também a gente tem que considerar a quantidade de exercício físico que essa pessoa faz, porque vai acontecer uma mudança também. Valéria, bem-vinda. Bom, então, essa questão das calorias, ela é muito importante. Dieta muito hipocalórica não funciona no sentido da desintoxicação e aí, consequentemente, lá na frente eu posso ter um reganho de peso também. Alimentos que ajudam a influenciar a nossa desintoxicação. Às vezes eu posto muito no meu feed, nas fotos, ei, Matheus, bem-vindo. Eu coloco lá, né, que o alimento ajuda a desintoxicar, ajuda a desinflamar. Tem alimentos que, de fato, eles potencializam. Por exemplo, as brássicas, né, que é couve, repolho, brócolis. Esses alimentos são excelentes para poder ajudar a gente nesse processo de desintoxicação. Alho também é muito bom para a gente poder fazer desintoxicação. Gengibre, o açafrão, são alimentos que nos ajudam. Ah, Vanessa, você tinha colocado um videozinho lá falando sobre o limão. Tomar limão em jejum. Ajuda também a gente desintoxicar, porque eu não falei que a gente precisa de cuidar do nosso intestino para poder fazer uma desintoxicação adequada? Então, se a gente usar um limão em jejum também, é possível que a gente esteja otimizando o nosso processo de desintoxicação por estar cuidando do nosso intestino. Bom, mas e aí? Isso é geral? Cada caso é um caso. Então, é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, quando o paciente ele vai em consultório e a gente avalia o quadro de sinais e sintomas dele, a gente consegue identificar se está exacerbado, se não está, se a gente precisa lançar a mão desse protocolo de desintoxicação que eu uso. Eu uso esse protocolo no consultório com frequência. Por que que eu uso? Quando o paciente está exacerbadamente intoxicado, o organismo dele não vai dar conta de fazer essa desintoxicação no primeiro momento, só através de uma dieta equilibrada. Ele vai precisar de um empurrão, porque muitas vezes o metabolismo dele já está muito desacelerado. Então, eu brinco às vezes com o paciente que a gente vai fazer o quê? É como se a gente fosse plantar num terreno. Então, nós vamos preparar esse terreno para quando a gente jogar essa semente florescer e a gente ter uma boa colheita. A gente ter uma colheita 100%, não uma colheita de 50% e ter metade das sementes perdidas. Então, muitas vezes eu realmente utilizo detox, então funciona para quem precisa, a gente não precisa fazer aleatoriamente, não é isso. Muitas vezes também o paciente, ele fala assim, mas eu posso fazer isso sempre, porque dá um gás, dá um empurrão na perda de peso também. E, inclusive, quando eu desintoxico mal, eu também tenho dificuldade de ganhar massa. Então, tanto faz para um paciente que quer perder peso ou para um paciente que quer ganhar massa. Se ele não estiver desintoxicando bem, eu preciso utilizar dessa ferramenta sim para poder ajudá-lo a atingir essa meta, esse objetivo que ele vem trazer para o consultório. Galera, olha só, era esse o recado que eu queria dar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer. Hoje o pessoal mais ouviu do que perguntou, não vi muita gente, parece que o pessoal hoje está meio
com vergonha, devagar. Quando vai ter horário? Fiz o detox e não tive o retorno. Você vai ter o retorno amanhã, Matheus. Amanhã você vai ter o retorno. Nós vamos ligar para você amanhã para poder te falar do horário, tá bom? Seu nome já tá lá. Aliás, eu não sei, eu acho que a Raquel deve ter tentado falar com você ontem, porque me parece que tinha um horário reservado para você amanhã, tá? Mas a gente vai entrar em contato. Se você quiser me chamar no privado, a gente termina de conversar sobre isso, viu? Bom, é isso, galera. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Mônica, tô com saudade de você, viu? Muito obrigado Aline, por vocês estarem aqui. Também queria dizer, falei no início da live, mas vou falar agora de novo. Uma pergunta: a desintoxicação para quem é diabético é a mesma para quem não é? O protocolo inicial pode ser que mude, porque tem que avaliar a questão de medicamento, se o paciente está usando algum hipoglicemiante ou não, o horário que esse paciente está utilizando o hipoglicemiante, porque para eu não ter risco desse paciente ter uma hipoglicemia. Então tem que avaliar, é aquilo que eu falei, cada caso é um caso e a gente considera os casos. Sua explanação foi ótima, não era vergonha não, era concentração no assunto. Obrigada, Cláudia, eu fico feliz que tenha gostado. Vai ficar gravado assim, Mônica, eu vou salvar e vai ficar no Instagram TV, lá no meu feed. Carline, bem-vindo, obrigada pela presença. Adri, obrigada pelas dicas, vou tentar fazer essa desintoxicação. Ótimo, muito bom. Bom, galera, então é isso. E aí eu queria então dizer que vai ficar lá. E quem quiser, quem gostou, quem identificou, pensei, você falou de sinais e sintomas, lembrei do meu amigo, ou da minha amiga, ou da minha mãe e tal, achar interessante, pode encaminha nesse aviãozinho aí, ó, a live para pessoa assistir, às vezes pode ser que ajude alguém, né? E aí, quem quiser então compartilhar, curtir, vai ser legal. E nós vamos fazer outras lives. Se quiser também, nessa live que vai ficar salva, colocar nos comentários alguns temas que vocês queiram que a gente aborde, pode colocar lá que a gente vai trabalhar aí nas próximas semanas, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Que bom, Diana. Brigadão, gente. Tchau, tchau.